Este é o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre a profissão do terapeuta ocupacional. E para isso, conversaremos com a Júnia Rigeli Cordeiro, que é terapeuta ocupacional pela Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em ciências, também é professora da FACIS e do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. Foi diretora do Lar Escola São Francisco, foi terapeuta ocupacional, coordenadora de terapia ocupacional e coordenadora do Centro de Reabilitação do mesmo hospital. E o Daniel da Cruz, que é terapeuta ocupacional pela Universidade Estadual do Pará, mestre e doutor em Educação Especial. É professor do curso de graduação e pós-graduação em terapia ocupacional da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar. Trabalhou no Hospital Albert Einstein e na Associação de Assistência à Criança Deficiente, AACD. Eu agradeço a presença de vocês e vamos começar com um caso, com uma piada a respeito da profissão. Então, professor, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui e falar com os jovens que, quem sabe, almejam a terapia ocupacional. O que se fala, né, a sociedade fala muito, a gente ouve, né, e eu estou na lida há muito tempo com os jovens que se iniciam na profissão ou desejam iniciar. São 3 perguntas muito interessantes. Eles perguntam: você estuda terapia ocupacional para ocupar os desocupados? Ou a fisioterapia, a terapia ocupacional é uma especialização da fisioterapia? Ou é uma especialização da psicologia? Essas 3 perguntas vão dizer um pouco do que eu chamo do dodói da terapia ocupacional, ou seja, da dificuldade de entender o cerne da profissão. Eu, como orientador profissional, acrescento mais uma. Os jovens falam: ele é um orientador profissional? Ele faz o mesmo que você? Vamos responder essas perguntas? Então, ele é tudo isso, ele é nada disso, ele é outra coisa? Eu acho que essa pergunta é interessante, né? E às vezes confunde um pouco a cabeça de quem não conhece a profissão. Mas se a gente for entender um pouquinho da história, a terapia ocupacional ela vem no mundo a partir de 2 grandes guerras e esse profissional inserido na reabilitação de pessoas que tinham sequelas, né? Basicamente sequelas muito físicas, mas também problemas de saúde mental. No Brasil, a gente vem com a questão da reabilitação profissional, né, final da década de 50 e 60, e esse profissional tinha, sim, uma inserção forte na questão do trabalho, né, na questão do retorno ao trabalho. E eu acho que essa é uma marca que permanece até hoje um pouco, até no inconsciente coletivo das pessoas, né? Mas o profissional terapeuta ocupacional, eu acho que ele também tem um pouco... ele traz um pouco dessa confusão, talvez, no imaginário das pessoas, em função da profissão enfocar diferentes formas de ocupação humana, de atividades, né? Talvez o reducionismo científico, fragmentando as profissões, né, em estudar questões específicas, acabou causando uma certa confusão, porque, no fundo, a maioria das profissões que lidam com a atividade humana, com seres humanos, elas detém determinado conhecimento, como, por exemplo, a fisioterapia, talvez olhar mais para as questões do movimento humano, a psicologia dentro das suas vertentes comportamentais, psicanalíticas, sociais também. E aí, no fundo, se a gente não fosse pensar nessa divisão, a gente vai entender que essas profissões elas sempre olham para o homem, mas talvez cada uma por especificidades, né? Interessante essa ideia que você trouxe, quer dizer, que é uma profissão que vem depois da guerra, quer dizer, no guerra e no pós-guerra, primeira e segunda. Isso. E trabalha com os mutilados, é isso? Eu acrescentaria talvez uma noção aí histórica talvez interessante para nos ajudar. A Daniel tocou na questão básica, que é a questão da atividade humana. Ela surge enquanto profissão oficial no pós-Primeira Guerra Mundial, mas a atividade enquanto recurso terapêutico ela vai surgir com Pinel na época do tratamento moral da psiquiatria, né, alguns séculos antes, em que se descobriu que
o doente mental não bastava ficar, naquela época era só isolado, porque não tinha remédio, não tinha psicofármaco, né? Então você isolava os doentes no hospital. Que atrapalhavam a sociedade. Que atrapalhava a sociedade. Então eles ali isolados, Pinel descobriu que se eles estivessem fazendo alguma atividade, naquela época era aquela bem básica, até ajudar a cuidar das coisas do próprio hospital, eles ficavam melhor. Então, aí a gente começa a trazer um outro elemento, a atividade humana, que nós todos conhecemos, é no nosso dia a dia. Você toma banho, escova os dentes, você faz o seu alimento, você toma o ônibus, você estuda, trabalha. Estas atividades, sendo feitas de uma outra forma, que a gente chama de atividade terapêutica, ela pode ser curativa. E é isso aí que as pessoas ainda não captaram, né, que tem uma profissão que usa a própria atividade humana feita de uma forma terapêutica, com que objetivo? Para fazer o sujeito voltar à própria atividade que lhe é própria, segundo a sua idade, a sua cultura. Esse é o X da questão. Vou fazer uma provocação. Seria uma ludoterapia para adulto? Não. O que você acha, Daniel? Não, na verdade, pode ser lúdica, sim. E eu acho que também uma outra questão que cabe a gente comentar é que aqui no Brasil a gente ganha o termo terapia ocupacional, de uma tradução do inglês occupational therapy, né, que para eles a ocupação é o quê? São todas as atividades que as pessoas realizam, que são importantes para elas, que são significativas, que elas precisam e que de certa forma representam elas no meio onde elas se inserem, né? Então a crença na... ocupação como atividade, desculpe, humana. Isso, na verdade as atividades, elas quando reunidas, elas constituem ocupações, né? Okay. Então você entrevistando a gente aqui agora tem uma série de atividades, né, que lhe conferem a habilidade de ser um entrevistador e quando a gente reúne isso, a gente entende que isso pode ser uma ocupação, nesse caso de trabalho, né? Fora daqui, talvez quando eu pense numa criança, uma criança pode brincar explorando o próprio corpo, ela brinca com seus pares, com outras crianças, ela brinca com pais, adultos, ela brinca com brinquedos ou sem brinquedos. Quando eu reúno todas essas atividades que são peculiares à infância, eu constituo uma ocupação que é a do brincar. Então, o termo atividade humana, né, que aqui no Brasil ficou mais forte do que o termo ocupação, no fundo se associa a esses papéis fundamentais do homem na sociedade, que seria o de trabalhador, o de estudante, o de membro da família, e aí a gente vai ter vários papéis que vão caminhando desde da infância, né, até o idoso. Ou seja, a atividade humana ela está nesse todo esse escopo, né? Tem uma outra teoria que a gente estuda na faculdade que diz que a ocupação humana, né, essa interação do homem com o seu meio, por meio das pessoas e dos objetos, ela interfere no desenvolvimento humano, assim como interferiu no desenvolvimento da própria espécie humana. A gente costuma dar um exemplo muito fácil para os alunos entenderem. Se você tiver uma criança, né, um bebê que foi bem gerado, foi desejado, a mãe teve uma gravidez excelente, nasceu, não teve nenhum problema no parto, se você pegar essa criança e deixá-la somente no berço, amamentá-la, alimentá-la, cuidar da sua higiene e deixá-la no berço, ela vai ficar com algumas deficiências, porque ao lidar com a atividade humana, o desenvolve. Né? Então, a atividade humana ela é esse fator que desenvolve e também, que aí vamos olhar para o dia a dia, que também pode ferir o homem quando você olha a saúde do trabalhador, como ele é tratado, como ele dirige sua rotina, essa própria atividade que lhe é própria pode causar problemas. E aí que esse é o olhar do terapeuta ocupacional, atividade que desenvolve o ser humano, atividade que o prejudica e atividade que, enquanto terapêutica, o cura com que objetivo? Para a própria atividade. Então, uma forma de eu descrever a terapia ocupacional rapidamente para o paciente, eu digo assim, nós trabalhamos com atividade para a sua atividade. A minha atividade aqui é terapêutica, é analisada, às vezes uso alguns equipamentos, algumas tecnologias assistivas, mas a sua atividade é aquela que você quer. Qual que você quer? Na avaliação a gente pergunta, eu quero voltar a estudar, eu quero voltar a trabalhar, eu quero ter lazer, eu quero voltar a brincar, ou eu quero brincar, às vezes a criança que nasce com deficiência nem brincar ela pode, então nós adaptamos. Esse é o nosso tom. Quem é o paciente, o cliente? É paciente do terapeuta ocupacional? Boa pergunta. Eu acho que essas terminologias paciente, cliente, indivíduo, sujeito, elas vão estar muito relacionadas também à própria formação desse terapeuta.
né? Numa dimensão de que o paciente pode ser mais passivo, o indivíduo pode ser olhado de uma forma mais individual, propriamente dita, mas independente da terminologia, o público-alvo da terapia ocupacional pode ser qualquer ser humano. Se você for pensar em ciclos do desenvolvimento, do bebê ao adolescente, ao adulto, ao idoso, se você for pensar em ter deficiência, doença crônica ou não, o que importa é como esse indivíduo vive o seu cotidiano e que dificuldades ele pode vir a ter ou não. Às vezes, como a própria Júnia comentou e você também, a ocupação ela pode ser saudável e as atividades podem favorecer saúde, mas também não. Imagina que você, olhando para a ocupação, pensando em trabalho, né? Se você trabalha demais, o trabalho pode te adoecer. Se você está insatisfeito com o trabalho, ele também pode te fazer não ser tão produtivo. Ao mesmo tempo, se você também não trabalha, você tem uma privação de uma ocupação que é essencial e, em função disso, você tem menos trocas sociais, menos satisfação pessoal, enfim. Mas então, pensando nessa dinâmica da terapia ocupacional, qualquer indivíduo pode ser paciente, cliente. Mas não só o indivíduo, né? Então, o cliente da terapia ocupacional pode ser instituições, grupos, empresas, famílias, indivíduos. Que vem para ficar talvez um pouco mais didático, que vem das 3 áreas que a gente fala, né? Ele pode, no caso de se a gente está tratando com pessoas que já afetadas, que tiveram afecções físicas, sejam agudas, transitórias, como pessoas que estão no hospital geral. Acidentados ou pessoas que tiveram problemas... Sim. Como derrame, essas coisas? Sim. Né? Pessoas que tiveram lesão medular e ficaram paralíticas, né? E aí essas não têm problemas transitórios, vão ficar com alguma sequela permanente. Podem ser pessoas com transtornos mentais, porque os transtornos mentais também afetam a capacidade dela ser ativa do jeito que ela quer. E pode ser pessoas que estão sob risco social. O risco social também afeta a capacidade do fazer. Então fica fácil agora, eu acho que do seu jovem entender. Então, vamos pegar um caso concreto. Vamos pegar uma pessoa aqui de lesão medular. O médico vai lá intervir, estabilizar, estou usando termos que eu leio na mídia, estabilizar e tal. Provavelmente o fisioterapeuta recuperando algum tipo de músculo e tal, o psicólogo para tratar com essa nova situação. O terapeuta entra... O terapeuta ocupacional fazendo... O terapeuta ocupacional pode atuar desde esse momento em que ele está no hospital, já tendo o fisioterapeuta, já tendo o psicólogo, atuando sobre as capacidades que ainda estão preservadas. Eu já atuei com um paciente em coma que está saindo do coma. Ele tinha coisas preservadas. Então, se você for pensar, o fisioterapeuta já estava cuidando da parte respiratória, nesse caso o psicólogo já estava atendendo a família, né? E a gente já estava ali trabalhando, é um caso muito interessante esse, eu estava trabalhando com a pessoa para ela voltar a sentir as suas capacidades, sentir o seu próprio corpo durante uma atividade básica que é o autocuidado. Que ela estava ali no leito, ela tomava banho, passava creme para não ter feridas na pele. Então, isso aí o enfermeiro faz automaticamente, claro. Chega, cuida da pessoa. Mas comigo, ela pegava o creme, cheirava o creme, eu pedia que a família trouxesse o creme de casa, que ela gostava, claro, se o médico liberasse para usar esse creme dentro do hospital, para trazê-la de volta à vida. Pegando o exemplo da Júnia, né, aliás, a pergunta que você fez sobre lesão medular, é um público bastante atendido pela terapia ocupacional em função de várias limitações, né, que essas pessoas podem vir a ter. Então, o terapeuta pode, desde a fase hospitalar, pensar num fortalecimento dos membros superiores, né, dos braços, porque essa pessoa vai precisar, por exemplo, propulsionar uma cadeira de rodas, né? Esse terapeuta pode prescrever uma cadeira de rodas. Não seria isso coisa do fisioterapeuta? Qual seria a diferença? Em geral, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional costumam trabalhar juntos em equipes de reabilitação. Né? O fisioterapeuta, em geral, ele detém a grandes articulações, né? Fortalecimento de musculaturas, por exemplo, de membros inferiores, pernas, quadril,
né, tem o objetivo da marcha, pode também se inserir na questão do movimento, mas para o terapeuta ocupacional interessa esse movimento para fazer algo. Né? Então eu preciso da minha mão para segurar uma escova de dentes e conseguir fazer a minha higiene, eu preciso dos meus membros superiores para conseguir me vestir, desde atividades básicas, né, de cuidar de si, até outras, como por exemplo fazer uso de um computador com uma adaptação nas mãos, se não existe movimentação, ou por exemplo conseguir me transferir da minha cadeira de rodas para a minha cama, porque daí depois disso eu preciso dormir. Então, desde atividades de cuidar de si, cuidar da casa, e outras mais complexas, voltar a estudar, e aí muitas vezes o terapeuta ocupacional analisa os ambientes, adaptando, vendo a necessidade de rampas, adaptação de banheiros, colocação de barras para facilitar esse deslocamento desses indivíduos nesses ambientes. E eu acho que aí entra também, como papel desse terapeuta ocupacional, o uso de tecnologias que possibilitem às pessoas realizar as atividades que elas não conseguem mais porque elas têm alguma privação motora ou sensorial, que é o que a gente chamaria uma deficiência visual, auditiva. E aí o terapeuta procura compensar a deficiência que não é mais possível recuperar para que esse indivíduo consiga funcionar. Quer dizer, ele fazendo uma imagem, ele vai estudar o caso e pensar melhor a cadeira de rodas e também trabalhar com a pessoa para ela operá-la, é isso? Exato, para ela operá-la e pensando assim, eu preciso de uma cadeira de rodas para quê? Para fazer o quê? Né? Para me deslocar no ambiente, para conseguir sair de casa, para conseguir funcionar e funcionar no ambiente e interagir com as outras pessoas. Na medida que você tem uma deficiência ou alguma doença crônica ou qualquer coisa que te impossibilite participar, você acaba ficando privado de desempenhar uma série de ocupações. Se você for pensar, por exemplo, no físico Stephen Hawking, que ficou mais popular ainda hoje em função do filme e de tantos prêmios que ele ganhou enquanto físico, ele tem uma limitação motora grave, mas o fato dele conseguir se comunicar possibilitou a ele fazer muitas coisas que às vezes pessoas que não têm qualquer tipo de deficiência não fizeram. Né? Ele foi um físico que ganhou todos os prêmios, ele conseguiu escrever livros, ele foi casado 2 vezes, então a comunicação que ele teve a partir de uma tecnologia possibilitou ele ter uma vida mais independente, mesmo tendo uma privação motora. E aí o terapeuta ocupacional tem esse papel. Você falou de imagem, né? Vamos fazer uma imagem. Toda vez que a gente olha para um paciente, pode ser um bebê, pode ser um idoso, pode ser uma pessoa no leito, pode ser uma pessoa num centro-dia, num ambulatório, a gente está pensando nela assim, e a gente conhece um pouco do perfil e da história dela, isso é essencial, porque para nós, de fato, cada um é um. A gente sempre fica pensando como é que essa pessoa poderia ser, ela voltando para aquilo, para usar o máximo do potencial dela. Então, esse link nosso com a atividade deste sujeito no contexto dele é o que nos caracteriza, e não o movimento per si, e não a estimulação per si. Isso para nós é meio para se chegar no fim, o homem em atividade no meio que o caracteriza e dentro do desejo dele também. Vamos falar um pouco do trabalho. Tem emprego para... Espaço tem, já vimos. Tem emprego para um profissional de terapia ocupacional? O serviço público contrata? Existe um mercado privado para esse profissional? Tem sim. Nos últimos anos, nós temos observado a inserção do terapeuta ocupacional nas políticas públicas de saúde e de assistência social. Então, o governo, quando emite a política e diz eu tenho que atender esta população com esta fragilidade, e eu quero que atenda com esta equipe fazendo isto, o terapeuta ocupacional já está lá. Uma vez que tem uma legislação, é obrigado a ter concursos, né? Então, nós temos sim muitas instituições governamentais já cumprindo a política que tem. Temos outras instituições que são privadas e são filantrópicas e, portanto, podem fazer essa parceria com o governo em convênios, e elas também, embora elas sejam privadas, mas como elas atendem a política pública, elas também o contratam por força de lei, porque se elas querem receber esta verba, se elas atendem a população em nome do governo, elas têm que ter toda a equipe. Tem sim, e a gente ouviu dizer recentemente que uma pesquisa do Ministério da Saúde aponta que 88% dos terapeutas ocupacionais do Brasil estão ou em serviços públicos ou em entidades privadas filantrópicas que atendem para o SUS. E agora tem a questão do empreendedorismo, né? Tem uma margenzinha aí de gente que está montando as próprias clínicas, como ele falou, junto aos colegas da equipe multiprofissional, pequenas clínicas de reabilitação ou consultórios multiprofissionais.
E aí depende mesmo do empreendedorismo da pessoa saber buscar esse cliente na comunidade, que ainda vem muito indicado por outros profissionais, por médicos que eles conhecem, ou por outros da equipe multi que atuam em conjunto. Os planos de saúde pagam sessões? É sessão de terapia ocupacional? Sim, sessão. Existe já esta, ou ainda os planos de saúde não reconhecem? Eu acho que essa é uma pergunta importante, né? Há uns anos atrás, não, né? Mas agora os planos começam a poder oferecer essa possibilidade para que os terapeutas consigam também trabalhar e receber uma verba referente a planos de saúde. Mas essa ainda não é, acho, Júnior, não sei se você tem informações mais atuais, porque no período que eu trabalhei há 10 anos atrás era bem difícil a gente conseguir isso, você precisava emitir relatórios, né, para esses planos de saúde. Há 10 anos atrás não tinha, a coisa é um pouco mais recente, quando a ANS permitiu, assim, aliás, obrigou os planos a oferecer a terapia ocupacional, começou com 6 sessões ao ano, e depois houve uma modificação do rol de procedimentos, passou a ser 12 sessões ao ano. O mesmo número da fisioterapia? Não, eu acho que a fisioterapia está mais liberada, se não me engano. Há planos que cobrem bem mais número de sessões de fisioterapia. Sim, mas a terapia ocupacional é obrigatório eles oferecerem pelo menos uma por mês, o que a gente já ajuda os profissionais a pelo menos se inserir no cuidado e pelo menos dar sessões de orientação, avaliar e orientar, já é alguma coisa. Isso é um reconhecimento, né, do cientificismo da profissão, das evidências de que ela de fato promove resultados que são interessantes para a população e que, melhor, poupam outros custos de saúde. Um sujeito que só se trata do físico, mas ficou deprimido ou está em depressão, mesmo tendo se tratado, mas não volta às suas atividades, ele se torna um peso para si, para a sociedade e às vezes para o próprio plano. Eu vi que vocês dois trabalham até no mesmo hospital, né? O hospital, pelo que eu estou entendendo, o trabalho é mais longo, não é um trabalho de uma sessão só. Né? O que ele faz no hospital? Imagina-se que uma pessoa fica o mínimo tempo possível, né? O que ele faria num hospital? O terapeuta, ele poderia atender desde a questão da internação, né, quando você tem às vezes pacientes em coma e aí essa recuperação ela é de fato um pouco mais lenta, então eles talvez tendam a ficar mais tempo. Então existem vários tipos de estimulação no sentido de despertar esse paciente desse coma. E é um trabalho muito interessante, porque você vai desde ele não responde a qualquer pergunta que você faça, mas aí de repente ele começa a piscar, ele abre os olhos, ele começa a movimentar as mãos, os membros superiores, e aí você consegue perceber a reabilitação desde essa fase precoce e ainda, né, na fase hospitalar de internação, quando ele recebe uma alta, ele desce para atividades no centro de reabilitação, onde você consegue intensificar, né, o progresso. Nós falamos muito no lado curativo, quer dizer, existe uma ação preventiva da terapia ou ainda não ou não? Nós somos historicamente, tradicionalmente, nascemos na área da reabilitação, né, na área do paciente crônico, né, desde no pós-Primeira Guerra, do lesado de guerra, dos transtornos psiquiátricos graves, dos pacientes cronificados. Aí nós fizemos ao longo do tempo o caminho reverso e vimos caminhando até para a prevenção. Então hoje você tem a terapia ocupacional na saúde do trabalhador, justamente estudando a ergonomia e as suas relações de trabalho, buscando intervenções de forma que essas relações com os equipamentos, com o ambiente, seja aí com os colegas, com a própria atividade do trabalho, seja mais saudável, de forma a não tirá-lo, né, deste ambiente. Temos sim intervenções na área infantil, né, nas escolas, nas creches, sempre com essa visão de que vamos ajustar essa atividade para que ela não prejudique, pelo contrário, para que ela fortaleça esse desenvolvimento por meio da atividade que o sujeito está naquele ambiente. E ainda nessa direção também, eu acho que é uma tendência mundial e uma tendência também aqui na América Latina, é que todos nós um dia vamos envelhecer e vamos envelhecer convivendo com pelo menos um tipo de deficiência ou doença crônica. Isso fez com que países, né, como por exemplo a Inglaterra, fizessem uma projeção, né? Por exemplo, em 2050, se o governo não intervir em alguma ação, eles vão estar gastando 1/3 do produto interno bruto. Com idosos? Com idosos e pessoas que têm deficiência. Por quê? Porque precisa de reabilitação, de tecnologia. Sei. Então, esse olhar projetor, né, também para o Brasil acontece. Né? Então, nos últimos 12 anos, né, de
política no Brasil, também se intensificou muito um investimento no Sistema Único de Saúde, no nível de atenção primária, principalmente na atenção básica. Porque eles entendem que é nesse nível de atenção que você pode reduzir pessoas que vão depois se internar, que você pode reduzir pessoas que vão ter um acidente vascular encefálico, que é um dos quase campeões, né, de incidência no Brasil, e que exige uma reabilitação a longo prazo, que exige um custo, que exige uma concessão de várias tecnologias, como por exemplo cadeiras de rodas, bengalas, muletas, andadores e outros equipamentos, que para o governo tem um custo alto. Então o terapeuta ocupacional ele vai ter um papel essencial, principalmente na atenção primária do SUS, desde a criança, adolescente, adulto e idoso, realizando trabalhos preventivos, fazendo grupos, né, com os indivíduos no seu território, olhando para o desenvolvimento infantil, prevenindo, auxiliando junto com a equipe, né, multiprofissional na prevenção, por exemplo, de desnutrição em crianças, de doenças que podem ser prevenidas com cuidados básicos de educação, né, e de promoção da saúde. Então, com certeza, sim, o terapeuta tem atuado, mas muito nesses programas do governo, por exemplo, na Estratégia de Saúde da Família, onde ele vai fazer parte dentro do núcleo de apoio à saúde da família, em conjunto com uma equipe que é composta por fisioterapeuta, a depender de como o governo local ele permite que isso seja possível de acontecer, né? São poucos os cursos de terapia ocupacional no Brasil, comparado com alguns outros. Os que se formam sempre conseguem trabalhar na área? Aqui em Se São querem, Paulo, se quiserem, né? A gente tem notado, eu acho que o Daniel seja mais adequado para responder isso que está dentro da universidade, mas eu tenho visto que o pessoal aqui em São Paulo tem tido muitas oportunidades. O que você acha, Daniel? Sim. A formação em terapia ocupacional, ela aumentou da década de 70 até a década de 80, nós tínhamos mais ou menos 13 cursos. Hoje nós temos muito mais de 50. Né, e muito na expansão da Universidade Pública Brasileira, consequentemente formando mais terapeutas ocupacionais e abrindo mais espaço no mercado de trabalho. Por exemplo, na UFSCar, a experiência que eu tenho dos últimos 6 anos com os alunos é que todos têm se inserido, sim, em serviços públicos e privados também, e também a opção de você ter um consultório particular ou prestar serviços em home care também é algo que tem, principalmente em grandes capitais, expandido bastante, né, possibilitando que esses profissionais tenham, sim, inserção no mercado de trabalho. A outra opção, além de se inserir enquanto terapeuta clínico, é a opção, né, da docência e da pesquisa, que com a implementação do primeiro programa de pós-graduação, mestrado em terapia ocupacional em 2010, possibilitou que muitos terapeutas ocupacionais pudessem se capacitar com o título de mestre, né, na área. Então isso tem possibilitado a formação de pesquisadores e, consequentemente, uma formação continuada na área. Eu agradeço e até o próximo Desafio Profissão.